amigos e amigas, que bom tê-los aqui novamente. Hoje, o nosso texto inicial é de uma das maiores figuras do século XX. Estou fazendo referência aqui ao francês Guy Debord. É um personagem fundamental para quem quiser entender as características centrais da sociedade capitalista, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um ativista político, filósofo, escritor, diretor de cinema, um artista contemporâneo. Sem dúvidas, um personagem atuante na vida política francesa do pós-guerra e que influenciou toda uma geração de ativistas depois dele. Depois, seus amigos marcaram com suas ideias e atitudes uma Europa que buscava se reconstruir após ter vivido as tormentas do fascismo e nazismo, que quase a destruiu completamente. O texto que abre hoje a nossa conversa é do seu livro A Sociedade do Espetáculo, obra que marcou e ainda marca profundamente os meios acadêmicos, intelectuais e artísticos. Esse livro, que foi editado no Brasil pela editora Contraponto, é considerado por muitos como uma das obras mais importantes do século passado. É fundamental lembrar que as ideias reproduzidas nesse livro foram importantes para a sustentação do maior movimento de massas da França do pós-guerra e que acabaram incendiando a juventude de todo mundo. É claro que estou me referindo aqui às jornadas de 1968 em Paris e das utopias que ali foram vividas. Das mesas de bar do entorno de Nanterre, Debord e seus amigos situacionistas empurraram o movimento para uma postura insurrecional, afastando-o da postura capitulacionista do Partido Comunista Francês. Eram novas ideias que feriram de morte a burocracia dos partidos stalinistas e apontavam para um novo mundo, diferente do que tinha sido erigido com as revoluções burocráticas dos comunistas soviéticos e chineses. Foram dias muito importantes e o que aconteceu ali ecoa até hoje, não temos dúvida. Também, no Brasil, a jornada de 68, que começou em Nanterre, teve suas influências. Sem dúvida, ela foi um fator importante para a explosão do movimento estudantil e da luta contra a ditadura militar. Pela sua relevância, vale a pena então fazer uma referência sobre o texto que abre o livro, A Sociedade do Espetáculo. Vamos lá? Debord abre o livro nos dizendo que toda a vida em sociedade, nos quais reinam as condições modernas de proteção, se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Ele adjetiva como espetáculos as ações humanas que ele entende que são o cerne desta sociedade, que tem como essência única o sentido de parecer, não ser real. Se antes a sociedade estava voltada para o sentido do ser, que transformou-se no sentido do ter, este próprio foi simplesmente transformado no sentido do parecer. E é esse o sentido que dá forma à sociedade. No mundo realmente invertido, o verdadeiro é um momento do falso. Ele termina então sua frase com a afirmação: tudo que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. E é através de aforismos como este que ele vai construindo seus argumentos, descrevendo-nos uma sociedade calcada no irreal, no que não é, no simplesmente parecer, que chegam a nós através de múltiplas sensações criadas por outros. A representação da vida como espetáculo toma o lugar de uma vida vivida, onde o ser humano não é senhor de suas atitudes. Suas ações são dirigidas por um sistema abstrato que toma conta da sua totalidade, tornando-o escravo do consumo. Quando ele nos diz o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada em imagem, está enfatizando que essas sensações são o que dão sentido ao relacionamento social. As pessoas fazem então seus julgamentos e tomam atitudes a partir delas.
Para compreendermos esta teoria de Guy Debord, precisamos saber preliminarmente quais são de fato as principais características desse tipo de sociedade a que ele está se referindo. Ela emerge do pós-guerra, substituindo a sociedade industrial que conhecíamos até então. Essa sociedade, fruto da revolução tecnológica que tomou força a partir dos anos 50, tem, grosso modo, como principais características: 1. A globalização das economias e dos costumes, moldando um mundo cada vez mais igual, onde é reproduzido o estilo de vida da matriz ideológica, a sociedade americana. 2. Rápidas mudanças tecnológicas, fazendo com que o tempo útil da mercadoria seja cada vez menor, acentuando nela o seu valor de troca. 3. Desmaterialização das mercadorias, onde o mercado dos intangíveis vai substituindo o dos tangíveis, fazendo com que a imagem do produto tome o lugar dele próprio, como objeto de consumo. 4. Customização dos produtos, onde o consumo cada vez mais dirigido, criando-se tribos definidas para este fim. Além, é claro, da extrema concorrência a nível global. Vejamos então, nos tempos atuais, o capitalismo completar o seu ciclo final, após ter se globalizado totalmente, banindo da Terra outros modos de produção que ainda insistiam em sobreviver. Poderíamos então dizer que ele parte então para um novo momento, seu momento mais importante, o ápice da sua existência, a conquista das almas de todos os seres humanos. É a ideia de uma sociedade que tudo se torna descartável. A busca por objetos é incessante e parte de uma equação que traduz a compreensão de que ter esses objetos é sinônimo de felicidade. O consumo, então, acaba por reger o nosso modelo de vida atual, definido pelo excesso de oferta. Demandas vorazes e liquidez desses mesmos objetos é um ponto em destaque. A atualidade seria, então, marcada por uma cultura das sensações, na qual imperaria o culto ao corpo e à beleza e um certo hedonismo, tendência a querer obter permanentemente o prazer e evitar o sofrimento. Desta forma, vemos o capitalismo tomar a todos que estão acima da linha de pobreza em consumidores, com objetos customizados para todos os gostos, com preços plenamente alcançáveis para aqueles que estão dentro do mercado de consumo. Não seria mais necessário se possuir um produto se uma cópia perfeita pode dar a mesma sensação de satisfação dentro do grupo social que frequento, pois o que importa é a sensação que aquela mercadoria me dá. Globalizando os mercados e procurando transformar a humanidade em um exército de consumidores, o capitalismo abriu mão do trabalho como elemento determinante da sua existência. Através do uso continuado e cada vez mais incessante da tecnologia, notadamente da tecnologia digital, sucessora da tecnologia analógica, onde a robótica substitui com maior frequência o trabalho humano, criou-se, paradoxalmente, uma crise que ameaça a própria existência do capitalismo. O descarte do trabalho humano e a transformação de todos em meros consumidores, eis aí a base de entendimento desta nova sociedade. Debord tornou claro que o espetáculo, adjetivo com que nomeava essa nova característica da sociedade contemporânea, seria o resultado e o projeto do modo de produção capitalista. Ele não deseja ir a lugar nenhum. Seu único objetivo é o consumo de mercadorias. Essa sociedade erigiu um novo momento da humanidade, uma visão de mundo da burguesia liberal que, em última instância, desenvolveu, até as últimas consequências, os preceitos do mundo esclarecido. Portanto, o espetáculo seria o elemento mais importante da atual sociedade produtora de mercadorias. Como todo intercâmbio entre os indivíduos só se realiza por intermédio das mercadorias,
Então, os indivíduos converter-se-iam em espectadores do movimento autônomo das coisas, tornando-se, inclusive, eles próprios em mercadorias. No espetáculo, já não predominaria simplesmente a produção mercantil, mas a imagem. A separação ou alienação do trabalho consumada no âmbito da produção capitalista retornaria como uma falsa unidade no plano da imagem. O espetáculo seria a autonomização das imagens, doravante contempladas passivamente por indivíduos que já não vivem a primeira pessoa. Ali, a imagem não reflete apenas a mercadoria como uma banal teoria pseudocrítica do consumo, mas o conjunto da relação social capitalista baseada na separação. Por isso, o espetáculo não seria simplesmente um conjunto de imagens, um abuso do mundo visível. Seria, sim, um tipo particular de relação social entre pessoas mediadas por imagem. Tratar-se-ia, evidentemente, das relações de produção capitalistas radicadas na alienação do trabalho. Isto é, na total indiferença da produção em relação à vontade e à necessidade dos produtores. A contemplação passiva das imagens que foram colhidas por outros substituiria o vivido e o próprio poder de determinar o futuro do indivíduo. O espetáculo torna-se então um capital concentrado a tal ponto que transforma-se ele próprio em imagem. Ora, o espetáculo é, portanto, o capital que esgotou a fase de acumulação primitiva, dissolução dos últimos laços pré-capitalistas que ainda restavam como limites exteriores do capitalismo, e passa a reproduzir essa mesma acumulação como seu elemento interior e incessantemente renovado. A separação dos homens de suas condições de vida foi estendida agora a todo o mundo e completada, não restando ao capital outra saída senão intensificar essa separação, privando o homem dos seus aspectos mais elementares, seus desejos, seus afetos, seus sonhos. Isolados, separados num mundo onde não tem mais nenhum papel ativo, sucumbe então o homem a uma total dominação, invisível e implacável. Seria o racionalismo pleno de um mundo onde até o sonho é previsível e controlado. Guy Debord não conheceu plenamente a internet e não viveu o início da quarta revolução tecnológica, fase que atualmente vivemos. Ele morreu em novembro de 1994. Não conheceu o mundo das redes sociais, dos algoritmos, das fake news e das guerras híbridas pela internet, que, aliás, só vem a comprovar sua teoria, exarada no livro A Sociedade do Espetáculo. Não viveu, portanto, este momento de crise mundial do capital, que aponta para o seu declínio. Com a crise ambiental e a quarta revolução tecnológica, que vem tornando o homem supérfluo e descartável para o trabalho. Ele foi, segundo o Anselmo Yapp, que escreveu um livro sobre ele chamado Debord, o último importante pensador marxista da teoria da luta de classes do movimento operário. Ele via nos conselhos de fábrica os pilares de uma revolução proletária, que era libertar os trabalhadores e criar uma nova sociedade. Diferentemente do que foi criado na União Soviética, na China e em Cuba, que ele caracterizava como espetáculo concentrado, onde o consumo central se baseava no Estado burocrático e nos líderes do partido. Tal estrutura de Estado era diferente do espetáculo difuso das democracias liberais, onde o consumo se concentrava nas mercadorias, que acabou prevalecendo com o colapso da União Soviética e atualmente na China. Mas,
Sem dúvidas, suas ideias tiveram bastante importância na consolidação de uma nova concepção maximiliana, diferente da abordagem burocrática do chamado marxismo tradicional. E é através desses teóricos que continuaremos a tentar entender as características da crise desse mundo em que vivemos, anunciando um novo mundo libertário que poderemos criar. Bem, se superarmos a barbárie que se está estabelecendo com os escombros da sociedade liberal. Então, até o próximo vídeo.